aqui. Nós temos a alegria de receber um grande intelectual, entre os maiores intelectuais brasileiros, uma voz muito importante em nosso debate intelectual, em nosso pensamento, na elaboração crítica do que acontece no Brasil, para a gente pensar de uma forma mais estruturada, e que tem assumido, como todos nós sabemos, aí já há alguns anos, né, essa função tão importante de intelectual público, divulgando, vindo ao Rio também, dividir, achando espaço na sua agenda, que é muito concorrida. Enfim, ainda agora estava numa entrevista, mas sem delongas, obrigado pela presença, Alisson, é uma alegria te receber aqui, por tudo que você tem feito, pelas discussões, pela voz que você tem sido, pelos livros que você tem publicado, e você é um campeão de vendas aqui no Da Vinci, né? Com os seus livros da Boitempo, e agora também, e esse é só no comercial rapidinho, também parte da nossa história, da nossa pequena, porém aguerrida editora Da Vinci Livros, chegou hoje junto com o Alisson, talvez não chegasse a tempo, mas felizmente chegou, o nosso último lançamento, que é o nosso 6º livro, para quem não conhece, A Filosofia de Marx, do Etienne Balibar, né? Um dos filósofos vivo ainda, um dos filósofos mais importantes, um marxista aí, com uma trajetória intelectual notável. A Filosofia de Marx, que é um livro do início da década de 90, que conta com o prefácio de Alisson Leandro Mascaro. É uma edição ampliada, com um novo prefácio do autor, com um novo capítulo final, um livro importante para entender e para pensar de uma forma bastante ampla e diversa a contribuição intelectual do Marx, especificamente no que o próprio autor chama não de uma filosofia marxista, mas da filosofia em Marx, né? Da filosofia de Marx. Então, um livro recomendado a todos, que chegou hoje aqui, está disponível na loja, e assim como disponíveis no nosso caixa exclusivamente, então quem não comprou, importante, os livros da Boitempo, que são Crise e Golpe, do Alisson Leandro Mascaro, Estado e Forma Política também, e o último, que é o tema dessa palestra, Crítica do Fascismo, um livro que dialoga, assim como todos os outros, muito com o nosso presente. E junto a ele também eu aproveito para recomendar aqui um autor que inclusive é parte, um capítulo, né, desse livro Crítica do Fascismo, que é o Pachucanes, que também tem prefácio aqui do Alisson Leandro Mascaro. Então as análises do fascismo são citadas, e não citadas, mas enfim, são discutidas no Crítica do Fascismo. Essa coletânea de textos do Pachucanes da década de 20 e 30, essencial, né? Há 100 anos, Pachucanes já, enfim, podemos dizer, explicou o fascismo, né? Muito além dos mitos liberais, e o grande clássico, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Todos estão disponíveis no nosso caixa. A dinâmica do nosso evento. Alisson vai fazer a sua conferência aqui, e na sequência vamos abrir para uma rodada de perguntas. Peço que as perguntas sejam breves, para todo mundo, enfim, poder falar, e podermos centrar nas respostas do Alisson, para depois seguirmos aí para a sessão de autógrafos, para as fotos. Muita gente mora longe, então para a gente ser um pouco breve nas perguntas e não acabar tão tarde. E lembrando que amanhã, 11 da manhã, Alisson vai estar aqui para uma outra conferência com outro tema, Marx para os nossos dias, não é isso? Marx para os nossos dias, focando muito justamente neste livro que eu citei aqui, A Filosofia de Marx. E outra coisa que eu esqueci é que em 2024 nós temos mais 2 livros do Balibar, também com prefácio do Alisson, que são 2 livros essenciais, atuais, embora escritos há 50 anos, em outro contexto político, que são os livros do Balibar comunista, se eu posso dizer assim, né?
no seio do PCF, enfim, em todas as discussões teóricas, no círculo, enfim, a partir do Althusser, que são A Ditadura do Proletariado, em primeira mão anunciando publicamente com a tradução de José Saramago, editado pela Da Vinci. Então, A Ditadura do Proletariado com a tradução de Saramago e cinco estudos do materialismo histórico. Então é isso. Muito obrigado, Alisson. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Que alegria voltar ao Rio de Janeiro, voltar à Livraria Da Vinci, reencontrar amigos e amigas de tanto tempo, encontrar pela primeira vez amigas e amigos. E eu já estou emocionado de chegar aqui e sentir o carinho de todas e todos vocês. Quero cumprimentar a esta plateia inteira. Depois, ao final, estarei com vocês e vocês comigo. Mas quero fazer uma saudação a toda esta plateia em nome do deputado Glauber Braga, que está aqui. Querido amigo, companheiro de luta, um exemplo da nossa história e do nosso tempo. Obrigado, querido Glauber. Obrigado. E com alegria, eu venho ao Rio de Janeiro para, enfim, fazer aqui, em terras fluminenses e cariocas, o lançamento da crítica do fascismo. Não podia deixar de vir ao Rio de Janeiro para estar com vocês. O penúltimo evento de lançamento deste livro, estou fazendo uma turnê pelo Brasil. O penúltimo, havia alguém que disse assim: bom, vencemos o fascismo. Então, o livro do professor Alisson é um documento histórico. Aí, agora eu venho ao Rio de Janeiro. O penúltimo, pouquinho tempo atrás, alguém achava que esse tema era morto porque ele foi vencido em 31 de dezembro de 2022, embora a pessoa tenha esquecido que 8 de janeiro de 2023 teve um repique, se é para pensar só assim. E aí, eu chego hoje no Rio de Janeiro e as pessoas me falam de um tal Milei, que anda lá pelas terras portenhas, como prova de que não acaba. E se fosse só um senhor Milei bonairense, seria somente um exotismo. E não é, prezadas e prezados. Eu venho ao Rio de Janeiro lançar a crítica do fascismo e não escrevi este livro com alegria de ver um tempo histórico vencido. Escrevi com dor e posso lhes confessar aqui, porque eu estou em casa com tantas e tantos queridos companheiros e companheiras, Daniel, querido da Da Vinci, e toda minha gente querida do Rio. Eu escrevi esse livro com muita dor. A história dos meus livros, e eu publiquei meus primeiros livros muito jovem. O meu primeiro livro, que é Filosofia do Direito, publicado pela editora Atlas, já em Atlas, ele foi publicado pela primeira vez quando eu tinha 24 para 25 anos de idade. Este é um livro que me deu mais dor ao escrever, porque este livro é a história da crítica marxista ao fascismo, com 100 anos, um pouco mais de 100 anos, que é a conta desta reflexão, de gente que morreu, porque é que eu falo de Rosa de Luxemburgo, que morreu antes do nazismo, mas por gente que depois foi nazista. E um pouco dessa gente é o SPD,
que vocês chamam de social-democracia, e, aliás, vocês não, eles se chamam social-democracia, a gente só repete o nome deles, e que matou Rosa. Este livro trata de autores que o nazismo ou matou ou perseguiu, e de gente que com dor teve que enfrentar o tempo histórico, as suas contradições e descobrir a ciência a esse respeito. Então eu não trato do fascismo como se fosse mais um assunto da multidão. Nem tampouco meu propósito foi banalizar a métrica do fascismo, a ponto de dizer que qualquer fenômeno de direita fascista é. Porque o dia em que eu chamar qualquer coisa de direita de fascista, me faltará voz para quando efetivamente, especificamente, o fascismo advier. Eu sei que muitas e muitos de vocês me acompanham e eu tenho uma felicidade em relação a isso. E sei que vocês sabem que o peso da pronúncia intelectual é enorme. Eu não gosto de abrir os conceitos de tal modo que nós venhamos a misturar fenômenos distintos apenas por razões de uma retórica moral. É preciso falar contra o nosso tempo e saber as causas do nosso tempo e do que é objeto da nossa luta em contrário. É preciso falar com voz muito expressiva, mas não falar qualquer coisa. Por isto, eu quero lhes dizer, inclusive, que o nosso tempo não é fascista. Ele beira o fascismo. O tempo será fascista o dia em que este livro não puder mais circular e o dia em que não estaremos mais aqui. E as senhoras e senhores vão dizer, isto nunca acontecerá. Senhoras e senhores, isto é muito possível. Alguém vai dizer, era possível, até que esta criatura ignominiosa tivesse perdido uma eleição. Não aconteceu nada em termos de afastamento dos potenciais. Eu não duvido de que daqui a um tempo nós não possamos estar aqui nessa livraria. E eu não possa falar sobre o meu livro. E o livro seja queimado. Ou algo assim. Só quero dizer também que aconteceu uma coisa a mais que nem no tempo do fascismo e do nazismo estritamente havia e que já resolveu de antecipação a queima dos livros. O capitalismo é mais dinâmico para dar conta das suas contradições do que propriamente a resistência ou a luta das esquerdas. Ao tempo de Hitler era necessário queimar coisas como estas. E houve fogueiras. Queimaram livros do Marx, da Rosa, do Lenin e de tantas e tantos. Queimaram quadros e derreteram esculturas, coisas mais. Lazar Segal, este europeu brasileiro, teve um número expressivo de dezenas de obras queimadas naquele tempo. Pois bem, o capitalismo é mais eficiente do que imaginam. A próxima vinda do fascismo não queima livros. Ela tem algoritmos. Então, para que queimar livro? Basta dizer que isto aqui, no meio de livro de coach, de meritocracia, autoajuda e etc e tal, queimar é dar cartaz. É melhor ter um algoritmo pelo qual falou fascismo rebaixa o algoritmo e ninguém viu uma coisa como essa. Escreveu socialismo, o alcance é reduzido, 10 pessoas, ou algo assim. Então, prezadas e prezados, eu não tenho dúvida de que, eventualmente, uma nova vaga fascista seja até
mais eficiente do que a nossa. Porque aquela antiga de queimar livros, sempre alguém escapou com um. E veio para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, carregando um livrinho debaixo do braço. E neste nosso tempo, alguém nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na França, jamais chega a Marx, a não ser pelo algoritmo de que diz que ele é o demônio, de que é ultrapassado, de que isto não se deve ler e mais coisas assim. De tal sorte que uma geração inteira que 20 anos atrás pudesse se encantar com banalidades e imbecilidades da esquerda liberal, como Habermas, Hannah Arendt e outras figuras aí que ilustram a boa desgraça do senso comum, e que formam, inclusive, o arcabouço aqui, enfim, hipster, carioca. Não vem xingar o Rio, é que eu xingo toda semana São Paulo, enfim, então uma vez por ano eu xingo também o Rio. Vocês recebem menos xingamento, inclusive. Até porque tem menos hipster aqui, e aqui a esquerda liberal é mais dada à praia, já é um benefício. A de São Paulo é cafezinho e coisas mais. Bem, então o que estou dizendo é que esta mesma geração que 20 anos atrás dizia: nunca mais voltaremos ao fascismo porque moralmente aprendemos a desgraça de Auschwitz, porque o Pacto de San José da Costa Rica proíbe o fascismo, porque o STF agora modula princípios. E então as instituições aí se apresentam como salvaguarda da democracia. E muita gente acreditou nesses habermasianismos que por aí foram tônica do que se diz de esquerda. Essa mesma gente que 20 anos atrás batia palma para Habermas, acreditava que Ulisses, não do Homero, mas o Guimarães, grande esquerda nunca foi, mas cabia a nós melhorarmos o que ele deixou pela metade. Então as pessoas acreditavam que a Constituição de 88 muito boa não era, mas como ruim não era, era dali para frente. E então era preciso melhorar os marcos jurídicos e avançar no aprofundamento da democracia. E aí pessoas escreviam coisas como democracia radical, democracia expressiva e etc. Pois bem, senhoras e senhores, 20 anos depois, a nova geração de quem estuda nas universidades odeia qualquer institucionalidade. Crê que ler livros é um dístico de marxismo cultural. Tem ódio de qualquer coisa social e crê, sinceramente, em anarcocapitalismo, individualismo radical ou algo assim. E já há gente que vocaliza a possibilidade de vender órgãos, porque isto é o reino da liberdade do corpo. E este sujeito da Argentina, só para tomar o espantalho do dia, declarou anteontem que ele é favorável a que se vendam os filhos, porque se os pais são donos dos filhos, eles vendem o que eles querem. Estou lhes dizendo que mudou a geração. E não só porque uma moda vai por frente da outra. Porque mudar por moda, até aí tudo bem. É que mudou também, é que acabou o âmbito de alcance do que se chama esquerda liberal. Venho aqui ao Rio de Janeiro lançar a crítica do fascismo. E venho com esta reflexão lhes dizer que não há mais hipótese de mantermos as fantasias de que Estado, direito, instituições sejam neutros ou, ao menos, imparciais e minimamente suficientes para as nossas lutas. A contradição do capitalismo alcançou um grau na nossa época, porque ela já alcançou esse mesmo grau em outras épocas,
Primeira Guerra Mundial, segunda, quebra da Bolsa de Nova York, crise da primeira metade do século XX. O século XXI, primeira metade, alcança outra crise, tão estrutural quanto aquela, e não tem solução nos remédios institucionais. De tal sorte que eu penso que o decisivo do nosso tempo é proclamar a falência desta hipótese ilusionista, liberal de esquerda, que até hoje alimenta a Universidade dos Estados Unidos, que é o Partido Democrata e seu âmbito, e sua órbita, a Europa universitária dita de esquerda, o Brasil e a América Latina ditos de esquerda. Com esta gente, a sociedade sucumbe. Entre esta gente, o povo é da direita, porque o povo trabalha no aplicativo, o povo passa fome, o povo tem cara de pobre, carrega um rap nas costas, e a classe média de esquerda, liberal, tem uma coisa a mais diferente do que as pessoas de direita padrão. Ela compra a comida do aplicativo e sorri ao entregador do aplicativo e muito virtualmente, de vez em quando, pergunta se ele quer um copo d'água. Então pensa esta pessoa de esquerda, melhor oferecer um copo d'água, dado que, segundo uma companhia de vocês, não se nega o copo d'água a ninguém, melhor oferecer o copo d'água do que não oferecer. Então o entregador do aplicativo há de reconhecer que gente de esquerda é mais educada do que da direita. E pasmem, é mais ofensivo sorrir e oferecer um copo d'água do que maltratar o entregador. Porque quem maltrata é mais uma pessoa que odeia outra. Quem sorri é um cínico hipócrita que crê que o dado da exploração pode ser mitigado na base do afeto e do copo d'água. Mais sincera é a pessoa da direita. De tal modo que o povo odeia esta gente de esquerda liberal que por aí existe e que sorri para o pobre. Muito mais sincera é quem cospe num pobre e diz: eu te odeio, eu venci, você perdeu. E a realidade dos fatos é exatamente esta. Há classes, há luta de classes, há exploração. Uns ganham, a maioria perde. A esquerda liberal nega a luta de classes e crê que sorrisos, abraços, copo d'água e me conte a sua história, como diria Roberto Carlos, seja suficiente para aplainar as condições da contradição. Então eu quero dizer que esta geração chegou à falência. Ela não tem o que fazer, porque a forma de pensamento, de posicionamento da subjetividade e de luta, o problema é a forma. Para mim, o sorriso, ou a ausência do sorriso, o copo d'água ou a sede, tanto lo hacen, como se habla em espanhol. A questão decisiva é, o marco do nosso tempo é concórdia de congraçamento em pequenos pontos, o que é o liberalismo de esquerda, formas de tratamento, formas de comportamento, ou é a forma da relação social, material. E forma da relação social material é determinada, para falarmos em termos marxistas, pelas relações de produção. E o fascismo não vem da falta de sorriso, o fascismo vem das relações de produção capitalistas. Enquanto houver um que explora e o outro que é explorado, este mundo é esgarçado e o explorador jamais perderá a exploração, de tal modo que, quando a contradição for muito grande, o explorador chicoteia até o limite de manter o explorado sob seu domínio. E o fascismo é uma das formas de chicotear, como tantas outras. Matar em genocídio, de ditadura e outras mais. São fenômenos da margem mais extrema do domínio do capital. A democracia liberal, meus habermasianos e habermasianas queridos, é só o domínio com um chicote educado.
Isso é democracia liberal. O fascismo é um domínio com chicote nervoso e mais aleatório, eventualmente. Pois bem, é chicote em ambos os casos. E eu quero lhes dizer que sem um conhecimento teórico e crítico suficiente, nós não conseguimos enfrentar o nosso tempo. Eu lancei, faz 2 anos, Sociologia do Direito. Foi minha sistematização do pensamento social crítico no Estado, na política e no direito. Eu tive que entregar logo em seguida, nesses tempos de bolsonarismo e outras desgraças mais, esta obra que me doeu muito em termos emocionais, mas que é, minhas prezadas e meus prezados, uma forma de deixar para o século XXI um guia científico e teórico da compreensão das nossas contradições e dos nossos passos. Já fazia 50 ou 60 anos que os intelectuais do mundo não liam o marxismo como explicação do fascismo. Esqueceram, porque foi confortável ficar com a banalidade do mal. Por que há fascismo? Porque as pessoas são banalmente más. Ou então, como é a segunda caminhada de explicação não marxista, que eu aqui aponto logo no início do livro, esta gente que diz que o fascismo existiu porque existiu o socialismo. Então, para defender o mundo do socialismo, tem que haver fascismo. Quem escreveu isto? Mises. Está aqui, inclusive eu fiz questão de trazer Mises dizendo: a culpa é da União Soviética, porque Mussolini nos salva do totalitarismo comunista, ainda que eu tenha que aguentar umas pitadas ditatoriais fascistas. O Capital explica o fascismo por causa do comunismo. Pasmem, muita gente da esquerda liberal, ou se não a totalidade da esquerda liberal, faz o mesmo. A teoria da ferradura, um extremo A, outro extremo K. E então, a boa posição do meio termo é defender o Ulisses Guimarães, o Barroso, que eu sei que é aqui um produto fluminense, carioca, tal qual Jabuticaba, enfim, a Chiquinha Gonzaga, enfim. O Tico-Tico no Fubá é de São Paulo, é o Zequinho de Abreu. Enfim, cada estado dá a sua contribuição ao exótico. Os capixabas presentes deram o Roberto Carlos, enfim, cada qual dá o que é seu. Cada qual dá o que tem. Enfim. Pois bem. Os mineiros deram o trio Parada Dura, é porque tem muita gente aqui muito sofisticada e eu gosto de trazer o marxismo para o povão. É uma referência que vocês não têm. Vocês não sabem quem é trio Parada Dura. É isso aí, o Mota conhece, mas o resto não. Bem, que é a prova que ele não escuta só Mozart. Então observem o que estou dizendo. Esta leitura da banalidade do mal, ou então de que o fascismo é um horror, a revolução também é a socialista, isto gera o impasse do nosso tempo. Eu escrevi esse livro, em primeiro lugar, para deixar o legado de 100 anos das leituras marxistas sobre o fascismo e de gente que eventualmente vocês nunca ouviram falar e outros eventualmente odeiam. Um dos exemplos é Pachucanes, que vai dizer que não tem instituição que salve do fascismo. Ao contrário, as instituições são fascistas quando for necessário. Tanto quanto houve o golpe de 1964 e o STF não tentou resistir bravamente e ao cabo foi vencido pelos militares. Aplaudiu. E os juristas, eles escreveram AI-5. E eu não preciso xingar fluminenses e cariocas, eu xingo meu estado de São Paulo, que seus professores da faculdade onde eu estudei, onde eu sou professor, eles eram os escritores do AI-5. Não só liam o AI-5, mas escreveram.
há uma treva. O Largo São Francisco é a faculdade mais antiga do Brasil, a faculdade onde eu dou aula e me formei. E a gente aprende desde que entra na faculdade trovas acadêmicas, enfim, onde mora amizade e alegria, no Largo de São Francisco, velha academia. Uma das trovas era Alfredo Buzaide, o escritor do AI-5. Homem de inteligência profunda, fez o Código de Processo Civil, porque ele escreveu o AI-5 e o Código de Processo Civil. Então a trova é Alfredo Buzaide, homem de inteligência profunda, fez o Código de Processo Civil e enfiou a Constituição aonde se sabe. Enfim. O direito não salva. Pachucanes dizia isso. Mas quantos da esquerda aguentam Pachucanes? E os textos decisivos de Pachucanes sobre o fascismo estavam perdidos por aí. Ninguém lia. E tanta gente mais na história da crítica dedicou-se a compreender o fenômeno do fascismo e a academia foi perdendo esta referência. Eu deliberei sistematizar estes conhecimentos e legá-los para o nosso tempo para ver se a nossa geração bebe destas fontes e dá um salto de entendimento sobre o fascismo. Para ver também se lutamos melhor. E melhor aqui não é questão de quantidade, de qualidade. Se lutamos acertando no alvo sobre o fascismo. Perguntaram no outro dia se eu achava que o marxismo luta melhor contra o fascismo porque atenta melhor para acertar o alvo. Senhoras e senhores, não é nem isto. Sabem o que é? É muito simples. Qualquer posição de esquerda que não é marxista, que é liberal, quando chuta ou atira contra o fascismo, chuta e atira lá, sendo que o alvo está aqui. Não é que uma tomada de ciência marxista me faça atirar na testa do alvo ou bem no alvo. É que me tira de atirar no alvo errado. Porque o fascismo não é questão de boa interpretação jurisprudencial. Não é questão de boa consciência moral das pessoas. De tirar o ser humano do mal banal. Até porque enquanto inventavam conceitos como banalidade do mal, eu abro aqui o capítulo 1º do meu livro dizendo: o marxismo depara com a outra ciência que anda com ele, embora eu estou aqui no Rio de Janeiro e talvez senhoras e senhores andem por aí ouvindo que nem marxismo nem esta são ciências. O marxismo deu o braço com a psicanálise para descobrir efetivamente que aquilo que estrutura a subjetividade não é banalidade do mal ou bondade do amor, mas são materialidades de desejo, repressão, dispositivos de pulsão, todos eles calcados em relações sociais concretas, em práticas materiais. Então não tem nada de banal, nem de mal, nem de bem. Aqui não é pergunta de quem é do bem, turma do bem, ou então, como diz uma certa esquerda, turma boa, enfim, contra a turma do bem. É um povo aí mais exótico. Bem, então, o que estou lhes dizendo é que a dimensão do pensamento crítico tem que beber da psicanálise e da estruturação de uma subjetividade que, em concorrência, sempre olhará para o outro e verá na fragilidade do outro a sua força concorrencial. Se o outro é judeu, se o outro é negro, gay, lésbica, estrangeiro, cigano, deficiente, testemunha de Jeová, é só porque puseram nesse rosário de dores as que eles quiseram, ou qualquer coisa a mais, assim o será, sendo que na sociabilidade concorrencial capitalista, qualquer fragilidade do outro é a força de alguém. Não o contrate para a sua empresa, ele é judeu. Ou seja, um concorrente é menos para que sobre para o contrato para aquela pessoa lá. Este, eu diria, dispositivo básico do inconsciente, que é a concorrência capitalista, nada dele foi desarmado em 2023. Nada. O que aconteceu em 1922, em 2023, o dispositivo básico é o mesmo. Se alguns brasileiros disserem assim, não contrate aquelas pessoas porque elas são comunistas, e no rol dos comunistas, em São Paulo, está João Dória. Lula.
E aí, ninguém ri. Eduardo Paes, para falar aqui dos casos cariocas. Tarcísio não é acusado de comunista. Chegará lá. Então observem que para uma sociedade de concorrência, não me importa quem é o comunista, o que me importa é o dispositivo da diferença e do estigma. O que importa é qual é o estigma. Porque se João Dória é comunista e Eduardo Paes é comunista, não é nenhum fundo de hipótese do que possa parecer como tal. Então, o que estou lhes dizendo é que a base da exploração, da concorrência, ela é igualzinha nos dias de hoje. Podem variar os estigmas, porque não importa o conteúdo, o que importa é a estrutura e a forma desta distinção perseguidora, do flagelo que se dá, flageladora. Pode ser comunista, pode ser cigano, pode ser boliviano, haitiano, brasileiro, tanto faz. Eu diria, senhoras e senhores, que os marcos são os mesmos. Tanto é que a explosão da ignomínia, ela vem muito rapidamente. 10 anos atrás, não havia uma quantidade de flagelos narrativos de demarcação concorrencial, como rapidamente se deu, como dizendo petistas, comunistas e etc. e tal. Isto vem muito rapidamente, por conta, volto a dizer, de âmbitos do modo de produção, de tal modo que o estigma decisivo é o comunismo. O comunismo sempre é o fantasma, sempre é o limite. Ainda que comunistas sejam o Lula, seja a Cristina Kirchner, que para nós parece quase que exotismo, mas para que uma certa forma de ambiência, encontra rastros. Sindicato, e rastros é só rastros mesmo, são só rastros. Sindicato, fez greve, usa barba e coisas mais. Defende índios, como dizem eles, enfim. Defende trans, e isto já constitui aí um quadro das fantasias do horror. Vamos acabar com o fascismo. Eu busquei fazer este inventário para que as senhoras e os senhores pudessem, em primeiro lugar, beber da fonte de 100 anos de referências fundamentais, sabendo de gente que, inclusive, é muito mal trabalhada historicamente pela filosofia, e não deveria ser, porque são os maiores filósofos e filósofas da história, apenas eles não passam pelo circuito das grandes universidades estadunidenses, apenas eles não estão na moda na Europa, e apenas que no Brasil, que copia os Estados Unidos e a Europa, também não estão na moda. Eu quero lhes contar o meu segredo de vida. A principal deliberação da minha vida é criar a moda, dado que a moda está totalmente errada. Então, o marxismo é a coisa mais fora de moda. Isso eu escutei desde o tempo que eu tinha 17 anos de idade, muito jovem, entrei na faculdade. Fui doutor aos 26 anos de idade e fui também o livro docente mais jovem da história da minha instituição aos 30. O marxismo sempre esteve fora de moda. Então, eu resolvi criar moda. Foi isso que eu fiz a vida inteira. Ninguém fala do fascismo pelo ângulo do marxismo. Está aqui o livro inteiro para que vire moda. A primeira questão é esta. A segunda é que, no nosso tempo, as tentativas de reorganização e de reenquadramento e de estruturação do fascismo do século XXI estão tomando liga e estão dando pega. Eu publiquei na pandemia, e portanto eu faço a conta aqui que isto faz 2 anos e meio, mais ou menos, um livro chamado Althusser e o Materialismo Aleatório, pela editora Contracorrente, onde meu querido Luiz Eduardo Mota logo em seguida publica também sua obra sobre Althusser. Eu escrevo que um dos grandes achados do marxismo é a ideia de que a forma social da exploração, ela não é um processo linear, nem tampouco um processo teleológico. Deverá surgir o capitalismo do feudalismo.
deverá surgir o fascismo do capitalismo. São circunstâncias e situações que em algum momento dão pega. Esta é a palavra que o Althusser usa. Pois bem, eu estou lhes dizendo que no tempo de agora, o fascismo do capitalismo presente está tentando encontrar liga. Uma peça aqui bate em outra ali. Aí ficam 4 anos do Brasil de Bolsonaro, mais 2,5 do seu antecessor. E assim vai. Também é uma figura muito conhecida vossa e coisas mais. Isto é uma tentativa. Isto é uma pedra encontrando outra. O meu desespero, senhoras e senhores, é que um tempo mais, eu não sei quanto, porque isso não é uma questão de bola de cristal, um tempo mais, estas coisas que estão se encontrando, o Althusser dizia com base no velho Lucrécio, o grande materialista do mundo antigo, o romano Lucrécio, Tito Lucrécio Caro, Lucrécio dizia, vai acontecendo chuva de átomos. Em uma ocasião aleatória, um átomo pegou em outro deu pega e formaram uma molécula. Eu não sei quando formará a molécula do fascismo. Eu sei que já os átomos estão esbarrando um no outro. E eu quero lhes dizer que daqui a pouco haverá pega. Não sei quando. Podemos viver e morrer e ainda não ter dado pega. Podemos ter isto sob os nossos pés em 5 anos. 3. Nada é garantia de que estamos longe disso. Por causa disso, esta obra não é só o inventário e a sistematização como legado para o século XXI. É também a noção muito firme de que não é mais possível no nosso tempo, onde o fascismo está à espreita, e espreita aqui, volto a dizer, não é porque haja uma intencionalidade tal que tem o mal assim o fará. É porque as contradições do capitalismo daqui a pouco não se resolvem por liberalismo nem por democracia. E nunca o capitalismo resolveu perder para o povo só perdendo. Na hora em que a contradição não se resolve institucionalmente, que vem o fascismo. E, senhoras e senhores, não me parece que a marcha das contradições do capital esteja tendo qualquer respiro nos dias de hoje. São Estados Unidos batendo na Rússia mediante a Ucrânia. Os senhores vão dizer, mas pelo menos tem alguma aparência de logicidade nenhuma. É um ator de pior filme, enfim, um comediante de stand-up que vira presidente nazista da Ucrânia do jeito que vai. Então, nem sequer uma aparência, eu diria, razoável isto encontra, porque a figura desse senhor Milley, a figura do Palácio Crust, para não falar do outro tipo de palhaço que governou o Brasil, me disseram para não falar o nome dele, então vou usar o nome de um palhaço. Coitado do palhaço. O pai do vereador Voss, enfim. E de um deputado do meu estado também, enfim. Só dizem, mas cara chegou ao Rio para xingar cariocas, enfim, não. Eu tenho xingamento suficiente para passar só com exemplos de São Paulo, mas aqui eu não resisto a dar uns exemplos. O Rio de Janeiro continua lindo em termos de exemplos. O Botafogo vai ser campeão, tudo é possível. Enfim. Bem, então, as contradições são de tal monta que nós não resolveremos mais estas estruturas da desgraça empurrando com a barriga como hoje empurramos. Porque a eleição de 2022, o atual governo do Brasil, são simplesmente uma espécie de empurrão com a barriga até aonde a barriga aguenta. Só. E claro que eu sei que alguém aqui dirá, mas não é melhor empurrar com a barriga do que enfrentar o dragão e sofrer o seu domínio? É claro, melhor ter uma espada aqui do que uma espada aqui. Só que nada disto resolve o problema da espada. A única resolução do problema da espada é tirar a espada da mão de quem me põe aqui ou aqui. Em 2022 a espada estava aqui, em 2023 ela está aqui. E o dom da espada e a espada afiada continuam as mesmas. Os mesmos.
A causa do fascismo, é isto que eu quero dizer às senhoras e aos senhores, é o capitalismo. A esquerda liberal não fala isto. A direita reacionária não fala isso, diz que o fascismo é um mal necessário por causa do comunismo. De Hannah Arendt a Habermas, o problema são boas instituições, Kelsen e outros mais, que inclusive enfrentaram o nazismo. Kelsen judeu, que foi perseguido na Áustria. Hannah Arendt, judia. Pois bem, então o que estou lhes dizendo é que não dá mais para termos este horizonte. Eu fiz questão de estruturar o livro com base numa história das reflexões marxistas e 2 quadrantes que eu expus como marco e moldura para um pensamento filosófico específico sobre o fascismo. O primeiro deles é o de um marxista que a história esqueceu parcialmente, e quando eu digo que esqueceu parcialmente, é que quem não o esqueceu só leu dele o que é mais confortável e que menos interessa. Então é um homem que a universidade gosta. Não é como Lenin, que parece uma espécie de Chaga, Pachucanes e outros desgraçados mais. É alguém que a universidade, quem toma o cafezinho da Da Vinci com espuma de castanha, tem aqui, Daniel? Está faltando gourmetizar seu café. Castanhas da Marina Silva, enfim, são castanhas do bem. Já ouviu falar do Muru-Muru? Me disseram que era para eu falar do Muru-Muru, que anda fazendo sucesso por aí, eu não sei nem o que é, mas Muru-Muru. Diz que é para passar no seu cabelo. O dia que voltar. Bem, então, o que estou dizendo é que para esta gente que toma um cafezinho gourmet, esse autor até vai, mas não por esta razão que eu trago. Vai por outras razões. Max Horkheimer, que para as senhoras e os senhores não soa tão anátema quanto Lenin, Mao Tse-tung, obras filosóficas de Agostinho Neto. Não, é Max Horkheimer, o pai da escola de Frankfurt, que dá para discutir num seminário de belas artes, no tempo em que elas se chamavam belas, hoje são só artes. E que bom que não se chamam mais belas, dado que também ninguém mais produz belas artes. Enfim, o mercado capitalista exige as feias artes. Bem, uma senhora da Espanha foi melhorar uma bela arte de Jesus, enfim, entrou para a história como uma boa artista, enfim, valorizou-se porque a arte se tornou feia. Bem, então, Max Horkheimer, a única parte que dele não é lembrada é a parte na qual ele organiza uma reflexão, lembrando que a determinação da sociedade capitalista se faz pelas formas do capital. E eu digo que o quadrante primeiro e fundamental do fascismo é a prédica, a frase, a lembrança de Max Horkheimer de que se alguém não consegue falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Porque eu conheço gente para todo quanto é lado que é contra o fascismo. Aliás, eu nunca encontrei uma pessoa a favor do fascismo. Dado que a pessoa, depois que inventaram o Google, sabem quem eu sou, e me vem pelo YouTube, etc e tal, mais ou menos ninguém vai chegar para mim e dizer, olha, o fascismo é bom, hein? Enfim, a pessoa já me fala que o fascismo é péssimo. Eu só escuto que o Bolsonaro é bom quando a pessoa não me conhece, nem eu a conheço. Então, via de regra, é o taxista, é o Uber, enfim, é esse povo que já provavelmente gosta do Bolsonaro. A minha grande amiga Beatriz Highland, da Universidade de Buenos Aires, comunista da velha guarda, me liga outro dia dizendo, o mundo é igual, né? Enfim, eu disse, por quê? Eu peguei um táxi aqui em Buenos Aires e disse ao taxista, vou voltar para minha casa. Onde moras? Casa tal, etc e tal. A Cristina Kirchner mudou a uma quadra da Beatriz Highland. E o taxista disse, moras próximo de La Jégua?
Enfim, vejam o machismo, o preconceito, não era próxima da égua ao que ela respondeu. Hipódromo já? Enfim. Então, provavelmente o taxista lá, aqui, em qualquer lugar, ele defende o Bolsonaro, Milei e outras pessoas. E nos Estados Unidos há de defender o Donaldo. Bem, o público que me vê nunca falou contra a luta antifascista. É sempre contra o fascismo. Mas olhem a prédica de Max Horkheimer. Quem não consegue falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Aí, desse público que nunca me falou em favor do fascismo, o público que não é a favor do fascismo e é contra o capitalismo, reduz a quase zero. Porque todo mundo é contra o fascismo, mas não contra o capitalismo. Quer um capitalismo inclusivo, um capitalismo do bem, castanhas de murmuré, tiradas com amor da floresta de não sei de onde, e etc. Experiências gourmet na Avenida Rio Branco, e etc e tal, que é o restaurante que o Daniel vai abrir futuramente. Chama-se Restaurante Comunista, algo assim. Bem, então, Max Horkheimer nos dá um chacoalhão teórico. A causa do fascismo é o capitalismo. Quem aguenta falar contra o capitalismo? Porque só isto tira o mundo da ambiência potencial do fascismo. Então eu fiz questão de lembrar que este homem, que a teoria mais confortável até gosta, é sempre evitado naquela parte dele que as pessoas não querem a ela chegar. E para mim isso é decisivo. A causa do fascismo é o capitalismo e nisto todas as leituras e a ciência marxista descobrem. Só há uma forma de sair do fascismo e da potência fascista. Esta forma é o socialismo. Conheceram, senhoras e senhores, eu estou aqui em 2023, no Rio de Janeiro, e sei que socialismo não se deve falar em bons ambientes. Inclusive, a miséria da universidade é tamanha que, no máximo, a pessoa fala anticapitalismo. Não quer dizer nada. Enfim, porque anticapitalismo é comércio inclusivo, é troca de castanha por espelho, sei lá o quê. Enfim, é o capitalismo ainda. Capitalismo 2.0, não sei o que querem dizer essas coisas. ESG, enfim, empresas que defendem aí boas práticas, enfim, nunca encontrei uma. Empresas que defendem ESG são, via de regra, aquelas que fazem pior, mas têm uma boa aparência. Bem como pessoas moralistas que defendem a família cristã. Tomem cuidado com essa gente, que essa gente tem sempre algo a puxar. É como aqui, não vou resistir também a falar do Rio de Janeiro, né? Enfim, gente que mata o esposo, mas não divorcia, enfim. É isso aí. Gente que foi bem eleita, inclusive, com base em Deus, para fazer essas coisas. Bem, então, eu insisto com a afirmação de que só se arranca uma geração para a luta transformadora se o socialismo é posto como horizonte. E, para mim, esta é, efetivamente, a dimensão de luta mais decisiva que alguém possa fazer no seu tempo. É definitivamente acabar com esta fala envergonhada ou com esta denegação psicanalítica estruturante de que a única coisa que importa não pode ser dita. A única coisa que importa é o socialismo. Não há o que fazer em termos de luta contra o fascismo com base em boa moral, educação antifascista, liga institucional da boa jurisprudência, nada. Tudo isso é uma espécie de preliminar, uma espécie de boa entrada do banquete. O prato principal chama socialismo. Como ele não está posto na ordem do dia, eu lhes digo com toda tranquilidade, o fascismo está à espreita. Eu venho de duas entrevistas de longa duração que eu concedi essa semana, uma em São Paulo e outra agora há pouco aqui no Rio de Janeiro. Estou chegando dela para cá. E
tem declarado que estas contradições do capitalismo, elas estão se abeirando de um precipício social mundial. Aguardem, o flagelo social e a desgraça social vão se ampliar enormemente. E, eventualmente, esta onda de mar parado, ou melhor dizendo, esse mar sem onda, parado, é exatamente o sintoma do tsunami. São estes pouquíssimos anos-lua do Brasil, nos quais nada se fará de termos estruturais de mudança, se fará uma concórdia com os militares, se reiterará o poder da Rede Globo, se dará um conjunto de umas 10 bolsas para universitários e eles ficarão felizes. Não é 10 bolsas, o governo vai dar 10 mil bolsas, que dê 100 mil bolsas. Isto não é uma mudança estrutural da sociabilidade, até porque destas 100 mil bolsas, 99 mil será para a gente que vai discutir o valor da empresa ISD. E Habermas, se for de ciências humanas. Porque ninguém vai discutir a saída do capitalismo com uma bolsa. Não está na moda. Não tem orientador para fazer isso. Alguém dizer, tem um aqui, 2 aqui. 10 na multidão é acerto de conta. Não estou dizendo que não tem ninguém. Tem vocês, inclusive. Até porque penso que se vocês vieram aqui me escutar, vocês não são masoquistas. Vocês mais ou menos gostam das minhas ideias. Enfim, ninguém vai dizer, vou ser espancado filosoficamente pelo professor Alisson, que gostoso que é. Enfim, eu acho que tirando vocês aqui, mais um povo que não pôde vir, mas o resto não pensa assim. Bem, para mim, este dístico é fundamental. E eu volto a dizer, nem é o maior herói revolucionário que o marxismo produziu filosoficamente. É um bom filósofo marxista, mas não é o herói revolucionário. Max Horkheimer foi um homem muito bem posto nos quadros da docência alemã e, num certo momento, estadunidense. Ele soube usufruir bem o dinheiro que um argentino deixou para fundar o Instituto de Ciências Sociais Crítico de Frankfurt. Então, não é nada chocante, mas mesmo ele sabe do decisivo. Se eu quero falar contra o fascismo, eu tenho que necessariamente falar contra o capitalismo. O outro marco da minha referência aqui do livro, dentre tantos outros, é a lembrança de Nikos Poulantzas, como um dia em francês, ou Poulantzas, de que não se deve banalizar a palavra fascismo para qualquer coisa. O fascismo surge em contradições extremas, como o imperialismo. Mas é preciso arredondar ainda mais Poulantzas. Não é só o imperialismo. São contradições, às vezes, extremas, que perpassam, porque o imperialismo tudo perpassa, que perpassa as condições da própria sociabilidade do capital. O outro marco da minha fala com essas obras. O Estado de forma política até é bonzinho, porque é uma desgraça grande, mas é remairienha, porque é o dia da inauguração de Brasília e o Estado brasileiro, enfim, se põe para lá. Para a desgraça do Rio. Enfim, Bem, quando eu publiquei Crise e Golpe, que foi o livro anterior desta coleção Autocrítica do Fascismo, assisti com a ideia de que o passo científico do nosso tempo era romper com uma ambiência intelectual que até agora impede a declaração científica das causas da crise e da sua contradição. O golpe de 2016 no Brasil não foi somente a maldade de um deputado presidente da Câmara e seus asseclas. É também uma crise do capital. O Brasil tem que ser destruído, como qualquer país do mundo deverá ser destruído. Como nós temos uma esquerda que naquele tempo, quando eu publiquei Crise e Golpe, ela acordou e começou a me entender. Eu tive muita gente do PT, do PSOL, de tantos partidos institucionalizados que me dizia: puxa vida, professor Alisson, quando o senhor escreveu o Estado de Forma Política e disse que o Estado é do capital, a gente não aceitava,
porque para nós o Estado era o elemento de disputa neutro, onde a gente ganharia democracia, inclusão social, etc. E tal, e o senhor falando que não era. Agora que a gente sofreu um golpe, a gente entendeu. A gente deu para as instituições, para a direita, para a burguesia, para os militares, para a TV que faz plim-plim, para a TV que faz outra coisa que não é plim-plim, eu já não sei mais o que fazem as TVs de bispos, e etc e tal, até para a Rede TV, enfim, etc e tal. E eles nos jantaram. E aí, estas minhas reflexões do Estado de Forma Política começaram a penetrar em um ambiente de esquerda que até então era a esquerda liberal e que viu que não resolvia o mundo com estes remendos. Eu quero lhes contar, eu sei que a Livraria Leonardo da Vinci está gravando, então não será segredo, mas tudo bem que eu conte aqui. Eu quero lhes contar que tudo isto ia muito bem quando então começam a perceber que essas ideias que eu desenvolvi em Estado de Forma Política, radicais, eram a verdade. O Estado é forma do capital, não é uma forma neutra. Quando eu escrevi Crise e Golpe, não é o direito que salva do golpe, é o direito dá o golpe. E quando fiz o Crítica do Fascismo, puxa vida, que miséria que é o fascismo, etc e tal. Quando tomam o poder, em 2023, volta tudo para estaca zero. Não é bom falar de socialismo. O marxismo atrapalha. O povão é anti-marxista. Como é que a gente vai falar de marxismo? O povão vota no gozo, e alguém vai chegar e vai falar de socialismo, refluindo a mesma estaca de sempre, que é o problema das esquerdas do mundo que há 50 anos são antimarxistas. Se o problema fosse o Brasil, era uma jabuticaba local. Era o tico-tico no fubá. A Priscila e o Álvaro estão aqui e até gostam do tico-tico no fubá. Embora gostem de coisa mais bem apurada. Observem que há 50 anos, quando vem aquilo que eu chamo em Estado e Forma Política de termo médio capitalista da reprodução social do pós-fordismo, há 50 anos o limite das esquerdas do mundo passa a ser a defesa do capital. O Partido Democrata dos Estados Unidos, os partidos do Brasil, a Argentina, o México, a América Latina e a Europa. Não há, em termos de movimento substancial, uma esquerda revolucionária. Alguém sempre levanta também de falar, mas meu grupo é. Sim, o seu grupo, o que ele representa em termos sociais? Eu não estou desconhecendo que haja grupos aqui, provavelmente metade de vocês pertence a esses grupos. Minha questão não é, não há ninguém. Minha questão é, vocês e mais 3 não aglutinam com as massas. As massas não lhes querem. Nem vocês querem as massas, porque vocês não conseguem transformar socialismo numa frase pão, terra e paz. Vocês conseguem discutir Stalin, Trotsky, vocês conseguem discutir se está certo puxar uma linha partidária para X, Y, Z, sendo que o povo não quer saber disso. Ou seja, a gente não lida com as massas. A gente lida com universidade, grupo político, instituição. A gente lida com feudos. E nada disso é luta revolucionária. Isto é uma espécie de narcisismo de gente fraca para se autoglorificar. Ou seja, falta coragem de dar a cara ao mundo transformando ideia em ação. Dar voz de comando por um tempo. Isso não tem. O problema, senhoras e senhores, é que exatamente essas esquerdas do mundo não são só esquerdas que não alcançam o marxismo e a luta socialista. Elas são materialmente antimarxistas e antissocialistas. Então, quando o fascismo dá um tergiversar de pernas, porque foi isso que aconteceu com esta eleição, 51 a 49, ou 50,5 a 49,5, é um balanceado. E se descobrem aí uns colares e quaisquer coisas assim, enfim, não sei o que essa gente usa. O vereador, não sei se é do anel ou do colar, enfim, e etc. Observem, então, que esta dimensão me faz perceber, e eu tenho falado disso há muito tempo, que as esquerdas são uma inimiga decisiva da luta antifascista.
Se as esquerdas operam a concórdia com o capital, são golpeadas, voltam ao poder e de novo fazem concórdia com o capital, esta é uma tragédia que, inclusive, é a repetição como farsa. E que, inclusive, senhoras e senhores, para dizer em termos, inclusive, de respeito, porque que essa gente, inclusive, não devia nem ser objeto de sofrimento, mas eu vou aqui tomar a liberdade de dizer, as esquerdas, inclusive liberais do mundo, que são praticamente todas as esquerdas do mundo, inclusive são cornas, que já foram traídas em 2016, já levaram golpe, já foram para a prisão, saía oleoduto de dólar de Petrobras, no TV que faz plim-plim, e volta ao poder e fazem acordo de novo. Então, como já disse um filósofo de conhecimento de algumas pessoas, todo castigo para corno é pouco, enfim, porque volta a organizar a mesma estrutura social. O assunto corno gera interação das pessoas. Então. Se cornos fosse um partido, a revolução estava pronta, né? Enfim, é que nos falta o WhatsApp dessa gente, enfim, mas se houvesse uma lista de WhatsApp, a revolução estava feita. Ninguém, é que muita gente não sabe, né? Enfim, também tem isso. Filiado ocultamente a esse partido. Outro dia eu contei da grande comunista cantora Nora Ney, que tinha um grande samba-canção chamado Bar da Noite, e ela teve a coragem de cantar a música e diz que o Bar da Noite é o sindicato dos cornos. Enfim. Mais ou menos, mas também não é muito longe. Tristonho Sindicato, dos sócios da mesma dor. Mas também ninguém sabe quem foi o Nora Ney, é uma pessoa de 1500. Pois bem, depois sempre vem alguém aqui na hora da sessão de autógrafo, me abraça, eu já ouvi Nora Ney, enfim, alguma coisa dessa. Muito raramente alguém fala, eu era amigo da Nora Ney, enfim, é isto aí. É a prova que aqui ninguém foi, porque se alguém tivesse sido, levantar uma mão e dizer que foi. Você não conheceu a Nora Ney, né, Neta? É isso aí. Pessoalmente? Isso, mas você conheceu de ver, de longe? É isso aí. Muito bem, alguém conheceu. Bem, então, prezadas e prezados, eu insisto com uma tragédia. Este livro, infelizmente, não alcança as esquerdas. Eu estou lhes dizendo com o máximo da cruel constatação da realidade. Esse livro alcança vocês. Sim, e eu já sou feliz por ter amigos e amigas, e companheiras e companheiros. Esse livro não alcança as esquerdas. E se as esquerdas lerem este livro, até dizem, puxa, que peculiar. Houve um tal Horkheimer, e etc. Que interessante, Pachucanes e outros mais. Um dia um cidadão falou chupacanes, enfim, eu tive que escutar isto. E na ocasião eu não pude rir, porque estava na minha frente, enfim, e tive que aguentar o riso. Bem, assim vai. Um dia um cidadão perguntou a mim, quem é esse Althusser que eu nunca vi na frente? Eu falei, como assim? Eu nunca vi um livro desse sujeito. Eu escrevi no papel Althusser. Eu falei, não, esse é o Althusser, esse eu já li todos, enfim. E então falta, às vezes, pronúncia e escrita, enfim. Alguém já falou Althusser, Mota, não? Eu ouvi uma vez um cidadão falar isso. Bom, às vezes as pessoas me perguntam, aconteceram todas essas coisas? Sim, senhoras e senhores, nada do que eu falo aqui é uma invenção minha na hora. Isso é só puxar da memória, já vi muita coisa absurda acontecer na frente. Bom, agora vem a tragédia. Eu não creio que o quadro das esquerdas do mundo esteja preparada para o enfrentamento decisivo das contradições do capital. Por isso, senhoras e senhores, eu não sei se este livro que eu venho lançar hoje no Rio de Janeiro, junto com o Estado de Forma Política e o Crise e Golpe, claro, é a sequência aqui da forma política, da crise do capital e do fascismo como seu extremo, eu não sei se este livro é uma espécie de garrafa jogada ao mar, porque quando eu lancei este livro
uma semana antes da eleição de 2022, eu não sabia nem o que daria aquela eleição, isto podia ser efetivamente só uma mensagem que ficasse para a história. Isso é isso. Ou poderia ser algo que nos desse uma linha de força de luta. Até hoje, eu não sei qual será o resultado de tudo isto. Quando eu encontro vocês, aqui, centenas de pessoas presentes, eu fico emocionado, energizado, e eu creio que a ciência conseguirá encontrar as massas para fazer a revolução. Mas também eu sei que a gente volta para casa. E que o espaço da vida não é esse espaço da oratória do Alisson Mascaro, que faz rir e chorar, e a pessoa sai vendo coisas, etc e tal. Os senhores voltam para casa e ligam na CBN, na Rádio Globo e coisas mais, no carro, e chegam em casa e ligam na CNN e outras peças mais. Então, por causa disso, a prática ideológica do capital nos domina de ponta a ponta. A tia de vocês é fascista, o tio de vocês é do Bozo, o primo de vocês tirou foto com o Bozo, e assim vai. O vizinho de vocês é amigo do Cairucho, enfim, e coisas mais. Eu já vi que vocês esperaram que eu fizesse mais piada, mas eu vou parar por aqui. Enfim, só faço piada com quem, em geral, não leva a piada. Com quem sempre leva a piada, eu fico quieto. Eu faço piada sempre com o mais forte do local, o mais vulnerável eu deixo para lá. Bem, então, eu posso lhes dizer que a crítica do fascismo, a princípio, é a minha tentativa aqui solitária de deixar a ciência como garrafa jogada ao mar. Se for só isto, alia jacta est, como diziam os romanos, e a sorte está lançada, alguém um dia pega essa garrafa. Eu digo literalmente isto, porque eventualmente o fascismo galopante mundial nos destrói em poucos anos. Em 10 anos, a gente não se conecta mais. A gente não se encontrará mais em ocasiões fascistas. Metade morrerá, outra metade morará não sei aonde, e assim vai. E os que restarem não terão coragem de vir aqui. Porque a grande questão também é esta. Enfim, quem quer dar a cara a tapa com 500 câmeras na rua, olhando se vão ver palestra de Alisson Mascaro? Esta garrafa é jogada ao mar, uma tentativa de deixar rastro para que alguém um dia pegue. Pode ser isto. Pode ser que marxismo seja tão anátema que os algoritmos bloqueiem até a hipótese de digitar. Há 4 anos ou 5, alguém fez um teste e escreveu assim no Google: mentirou. A hora que veio o S, saía Lula. É isso. O algoritmo de mentiroso no Google é Lula. Que não é órgão, inclusive, enfim, nas correlações desses xingamentos populares, nem é o mais frequente que se fazem ao Lula. Mas é isso. Escrever marxismo e cair na internet é uma coisa para 1 segundo. Da blog, sei lá o quê. Então eu não sei nem sequer se o conhecimento marxista sobre o fascismo aguenta uma geração. Eu estou falando sério para vocês. Vocês imaginem que um quadro no qual se varra a ascensão, se estruture a ascensão da extrema-direita no mundo, esse quadro pode se dar em 3 anos. Já tem Trump, Milley, mais uns tantos por aí. Ah, não tem mais o Bozo, tem 3 filhos, mais não sei quem, e etc e tal. Só para falar da família. Ah, mas é esdrúxulo alguém achar que o Cairucho será presidente. Se o pai dele foi, tem. O que diferencia um do outro?
Sendo que o filho sabe, inclusive, postar. Enfim, o pai nem isso faz. Enfim. Um dia, um cidadão disse para mim, eu estava numa reunião e tal, um cidadão disse para mim, professor Ares, eu quero comunicar uma coisa ao senhor, publicamente, o senhor que é o grande intelectual público da esquerda do Brasil, tá? Eu falei, o quê? Eu serei candidato a senador. É um sujeito aí que acordou de manhã e resolveu fazer isso. Eu olhei assim e falei, oh, que bom, parabéns, torço por você, tomara que ganhe. Enfim. Aí veio um amigo meu e disse, se o Incitatus foi senador em Roma, enfim, por que não? Esse cidadão pode tentar se candidatar aqui. Para quem não sabe quem foi o Incitatus, procure por aí, é o cavalo do Nero. Então, se o Bolsonaro foi presidente, por que não mais outras pessoas não poderão ser também? Senhoras e senhores, eu não sei se a crítica do fascismo é um documento histórico para o futuro, mas eu quero lhes dizer que eu não me conformo com isso, eu não peguei o avião hoje cedo, acabando minha aula na USP ontem à noite, bem de noite, dormindo 3 horas para vir para cá, só para dizer para vocês, eis a garrafinha que eu escrevi para jogar no mar. Eu não me conformo com isto. Eu não me conformo com a forma do intelectual público dos tempos do capitalismo contemporâneo no mundo, que é a pessoa que escreve alguma coisa olhando para si. Se alguém tem a capacidade filosófica de pensar o seu tempo, conduz isto para o tempo, e não para colocar numa estante ou numa gaveta. Esta obra me doeu muito, é uma obra de anos de reflexão, tem textos aqui de 10 anos de publicação, outros muito recentes originais, mas em tudo isto, move-me uma esperança de que a ciência possa encontrar algumas dimensões das subjetividades e dos movimentos de luta suficientes para balançar o quadro das certezas organizadas. Eu não dou uma margem de hipótese de que se conceda à fraqueza teórica o status de dignidade. Eu vou lhes contar que no primeiro livro eu escrevi e publiquei aos 24 anos de idade, fui doutor em filosofia e teoria do direito aos 26, livre docente aos 30, e nunca na vida eu concedi dizendo: quem luta pela ordem e pelas instituições, se for de esquerda, alguma coisa contribui. Na minha forma de fala, este jargão que eu usei muito originalmente, as pessoas não usavam assim, porque as pessoas vomitam contra coisas erradas, como lutas sociais específicas ou algo disso, e essa luta é nossa, essas lutas são nossas. Este jargão esquerda liberal, que envolve sindicatos, porque não é só uma luta de identidades. A origem da esquerda liberal são os sindicatos, que não querem fazer revolução e querem aumento salarial. E esta luta é só econômica. E ela já é errada há 100 anos. E depois de seus complementos, lutas aqui, ali, outras mais, eu nunca deixei de falar que estas lutas fossem uma tragédia do nosso tempo. Elas são a ala esquerda do liberalismo, que pela ala direita é o neoliberalismo. De Fernando Henrique Cardoso às coisas que temos por aí hoje, todo o padrão é o mesmo. Defesa das instituições. Tanto é que vocês têm que agradecer, se é que aqui vai alguma ciência nisso, se vocês defendem as instituições, agradeçam que o ministro nomeado pela direita faz mais serviço do que os ministros nomeados pela esquerda. Ou seja, qual é a diferença de esquerda para direita em termos de instituições? Eventualmente a direita é melhor. Esta é a diferença. Tirando algumas exceções, que são os meus amigos, inclusive, do lado do STF da esquerda, porque eu tenho sempre uns amigos por lá e por cá, aprendi na vida nunca fazer por totalização, porque a pessoa já me xingou. Enfim, não, tirando você, os demais não. Bem, então, senhoras e senhores, eu quero lhes dizer que se nós mudarmos a forma da intelectualidade de esquerda,
eventualmente, a crítica do fascismo tem esperança. E esta esperança é falar diretamente ao intelecto e ao afeto e ao coração da nossa gente. Ernst Bloch é um dos meus segredos da reflexão filosófica de vida. A minha livre docência foi sobre Ernst Bloch e a esperança. Eu sempre fiquei chocado com esse homem tão peculiar, que falava as coisas mais disparatadas e era marxista. Bloch dizia coisas como, e eu falo aqui no Crítica do Fascismo, os homens e mulheres da esquerda eram os piores da luta política no tempo da ascensão do nazismo. O alemão, pobre, miserável, passando fome, chegava um comunista marxista e dizia: pobre, eu sou comunista, portanto eu entendo o que está se passando com você e vou lhes explicar porque vocês passam fome e estão desempregados, porque a Alemanha pagou ano passado não sei quantos bilhões de marcos de juros da dívida externa alemã e, segundo a nossa conta, essa conta podia ser enxugada para a garantia da segurança contratual para 1/4 desses não sei quantos bilhões de marcos. Economista. O povo escutava isso, um comunista falando um negócio desse, 3 aplausos. No outro dia chegava Hitler e chegavam os nazistas. Pobres, vocês passam fome? Sim. Vocês querem ter emprego? Sim. Sabe de quem é a culpa? Não, dos judeus e dos comunistas. Eles vão matá-los, vocês terão emprego. Falavam ao coração, apenas falavam tudo errado. E o marxista falava tudo certo, era uma conta de, não era Excel, mas uma conta de matemática bem feita. Nem uma vírgula errada. Senhoras e senhores, não falavam nada para o povo. Por isso, a universidade que preenche currículo Lattes não tem condição de falar contra o capital. Porque ela depende da bolsa advinda do Estado e do capital. E ela precisa também de um punhado de mediocridade para manter a sua. Porque no circuito dos elos fracos, eu preciso sempre manter a hipótese de que é digno alguém de esquerda louvar a direita, não é digno alguém de esquerda só louvar a esquerda. E nesta forma de ódio de si próprio, daqui a pouco somos o que somos. Então eu quero lhes dizer que, eventualmente, se a forma da ciência contra o fascismo muda, temos toda a esperança do mundo. Eu ainda acredito, e essa é a minha única esperança blochiana, eu ainda acredito que é mais fácil para a luta socialista convencer o povo do socialismo do que para o fascista convencer o povo a se autoflagelar. Eu insisto muito com esta ideia, porque o fascismo faz o povo bater no povo em favor do capital. O socialismo faz o povo pegar o chicote e bater no explorador. É que nós não alcançamos o povo. Nós não falamos com vigor. O fascismo é impressionante, porque o fascismo fala que é contra o sistema, sendo o sistema. E a esquerda fala que é a favor do sistema. Quem defende o STF são as esquerdas. Quem é contra o STF são as direitas. Então, senhoras e senhores, o povo que tem uma mãe aqui no Rio de Janeiro, cujo filho está preso, não é toda mãe que tem filho preso. Alguém que tem o primo preso. Alguém que teve um carro que lhe foi tomado por uma execução de dívida. Alguém que não tem casa. Alguém que tinha uma casa e a casa foi tomada. E a partir de agora, com as mudanças de legislação deste ano, de 2023, governo da esquerda, a partir deste ano, poderá se tomar a casa. Propostas dos Ministérios da Economia deste governo progressista. Então, a pessoa que perderá a casa por conta do Estado e do direito, porque deveu 3 mil, esta gente, quando a esquerda fala é preciso defender o direito e os tribunais, é a mãe que tem o filho preso por conta de um tribunal. A esquerda defende o tribunal, que prendeu o filho desta mãe de maconha. A direita diz, é preciso quebrar tudo. Para um jovem cuja vida não faz sentido, quebrar tudo é o seu ímpeto. Ou seja, a esquerda está errada.
Exatamente, senhoras e senhores, é preciso denunciar que quando a direita diz que vai quebrar tudo, ela mantém tudo do capital e só quebra algumas amarras a mais do capital para o pobre. Ela quebra o pobre. Quem é antissistema somos nós. Quem é contra o que aí está é a revolucionária e o revolucionário. São a esquerda? Não, para mim a esquerda é a face, a margem de um rio esquerda, na qual face de direita está o neoliberalismo. Em cuja margem direita está o neoliberalismo. Então, senhoras e senhores, eu sou obrigado a cavar um traço ainda maior nesse espaço. A direita e a esquerda são o sistema. Apenas a direita falando que não é e a esquerda falando que é. E quando a esquerda fala que é, ela põe o flagelo mais para si, porque o sistema é o que desgraça o povo. A única forma de ser contra o sistema é ter a ciência crítica para transformar o mundo. Aí eu posso lhes dizer que isto vai muito pouco ou quase nada. Só que eu tenho esperança de que o dia em que entendermos isto e pararmos e tentarmos nos iludir com coisas como preciso defender a ordem como está, o capitalismo inclusivo, o capitalismo 2.0, o capitalismo XYZ, não importa o adjetivo, o capitalismo menos selvagem. Outro dia me falaram que inventaram um capitalismo humanista, que mais ou menos é quadratura do ciclo e qualquer coisa dessa. Senhoras e senhores, no dia em que entendermos que a luta única do mundo é contra o capitalismo e pelo socialismo, neste dia teremos os instrumentos necessários para combater o fascismo. Os senhores dirão, mas nós estaremos acelerando um processo histórico. Antes aceleremos nós do que acelerem eles. Em 10 anos, eles aceleram contra nós. A crise do capital mundial. Antes aceleremos nós. Nesta hora, separam-se crianças de adultos. Nesta hora, separa-se a esquerda festiva, celebratória, de gabinete, do cafezinho gourmet, daquelas e daqueles que têm por horizonte de vida a transformação social. Se me perguntam, senhoras e senhores, se eu tenho esperança, eu posso lhes dizer que eu tenho duas hipóteses. Ou eu não tenho esperança nenhuma, ou eu tenho toda a esperança. Ou isto aqui, que vem lançar hoje aqui, são as garrafinhas que vocês guardam em casa por mais, para daqui 100 anos, seus netos, embora hoje a esquerda é pai de planta, não mais pai de filhos, quem sabe daqui a 100 anos, as plantas netas, daqui a 100 anos planta terá inteligência artificial, mas terá. Quem sabe alguém lê esse livro vosso na estante da vovó e do vovô 100 anos depois. Eu não tenho nenhuma esperança então. O processo de mobilização das massas começa agora. Deveria, se tivéssemos honra e se tivéssemos dignidade mínima, deveria haver, nesse brevíssimo espasmo entre a tentativa de fascismo até agora existente e a tentativa próxima, que provavelmente vai dar pega daqui a um próximo tempo, na próxima eleição, deveria haver um mínimo de vergonha na cara para iniciarmos o destravamento do processo de mobilização das massas. Processo ideológico de explicar para as massas o que é ser de esquerda, o que é ser socialista e lutar contra isto que é o modo de produção capitalista. Seria a única coisa que uma esquerda pudesse entregar, liberal, para o tempo histórico. Destravar um processo de lutar. Como ela jamais fará isto, ela será corneada mais uma vez pela direita, e ela odiará o marxismo, como sempre odiou. A universidade odiará a luta socialista, porque o que ela quer é política pública e não revolução. Então, senhoras e senhores, pode acontecer de que isto seja garrafa ao mar. Mas pode acontecer que este tempo histórico efetivamente encontre pessoas habilitadas a ter brios, porque vai muito longe da esquerda a lembrança do dia que a esquerda pediu. Acontecerá nada. As estruturas militares, de comunicação, de educação, vão continuar no fundamental iguais. Então, senhoras e senhores, eu diria que, eventualmente, ou nós
fazemos este livro, A Garrafa ao Mar, e agradeço a vocês que guardem umas dessas garrafinhas na vossa casa para seus netos. E então, de fato, nos enchemos de brios e dizemos: quem não puder falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Como eu sei que as senhoras e os senhores querem falar contra o capitalismo, então eu tenho uma esperança. As senhoras e os senhores falarão contra o capitalismo e nos juntaremos com o povo, e daí começa uma luta que eu não sei como será, mas eu sei que é mais fácil dar pega 99% da população explorada se encontrando do que 1% andando nos 99% e os 99% se chicoteando. Senhoras e senhores, eu chego aqui com esperança. Toda vez que eu venho ao Rio de Janeiro, eu encontro uma energia extraordinária de gente que chora comigo, que ri comigo, que me abraça, que anda comigo neste sol e nesta luta. Eu lhes entrego esta noite ciência. E eu espero, junto com vocês, revolução. Obrigado. Good.